capítulo 6, versículo 20, que quando eres servos do pecado, estáveis livres da justiça. Que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado, e feitos servos de Deus, vendeu o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, já temos visto o resultado daquela obra de Cristo na cruz, o benefício que trouxe ao pecador que o recebeu ele como Salvador, e que no momento em que ele foi salvo, ele morreu com Cristo, foi sepultado e ressuscitou com ele. Como já pensamos, hoje podemos viver em novidades de vida. Mas muitos de nós, às vezes, ficamos com a morte de Cristo, que Ele me salvou, me livrou do inferno, da condenação. Agora estou no caminho para o céu, estou já livre do tormento, estou viajando para lá, para o céu. Mas nós esquecemos os demais benefícios que o crente tem e as bênçãos que o crente tem recebido através daquela morte. E nós temos deixado de ter uma vida, um padrão que Deus mesmo tem dado para nós a vivermos. Então, como aqui mesmo nós já pensamos, já o crente, nós lemos do pecado, estamos mortos para o pecado e agora vivos para Deus. E assim nós podemos viver aqui uma vida separada, uma vida para fazer a vontade de Deus. E nós podemos lembrar de que Cristo sobre a cruz morreu, mas hoje Ele vive e está assentado. E também Ele está intercedendo a nosso favor. Cada dia Ele está, cada dia lembrando de cada um que Ele comprou com o seu precioso sangue. Ele jamais vai esquecer de cada um de nós. Mas, infelizmente, nós nos esquecemos de que agora nós fomos comprados e não somos mais servos do pecado, mas há um outro Senhor que manda em nossas vidas, um outro Senhor que nos comprou, não com dinheiro ou com ouro ou com alguma coisa preciosa deste mundo aqui, mas com o seu precioso sangue. Então, pensando naquela obra eficaz, naquela obra redentora na cruz, lembrarmos de que fomos redimidos, comprados, e agora pertencemos a esse Senhor. Então, nós também podemos viver vidas separadas deste mundo, viver vidas que podem agradar o nosso Deus. E nós vamos pensar hoje aqui sobre esses frutos. Vemos que o qual também aqui o pecado oferece um salário. Então podemos ver que o salário do pecado é a morte. Mas o que Deus vem oferecendo? Quais os frutos? Aqui nós podemos ver fruto para a santificação. Então, que privilégio cada crente tem para viver assim, em santificação, vidas santas, vidas separadas,
vidas para Deus. Então, até mesmo nós pensamos e resumimos ali em versículo 19, de que nos fala também de santificação. Então, aquele propósito, aquele desejo no coração de servir, de fazer a vontade de Deus. Uma vez, como já tem sido lido, uma vez servíamos ao pecado, mas agora nós podemos servir aquele que nos salvou, aquele que nos comprou. Então, esta é a maravilha, que fomos tirados das trevas, fomos tirados do lamaçal do pecado, fomos tirados deste mundo para servir e fazer a vontade de Deus. E como Paulo, versículo 21, ele está dizendo, e que fruto tinhas, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. O pecado em si não pode oferecer além do que a morte, mas nós podemos pensar hoje de noite o que Deus vem oferecendo para cada crente. E tudo isso já aconteceu naquele dia em que nós somos salvos. Ele já nos entregou um pacote para desfrutarmos de comunhão com Ele, para fazermos a vontade dEle. Pensando na vida antiga, ou como o mundo vive, o mundo nos seus divertimentos, o mundo nos seus prazeres, o mundo nas suas ambições, e eles mesmos não podem entender e compreender como o crente pode viver sem essas ambições, sem esses prazeres, sem essas correrias, sem essas coisas que eles buscam e correm atrás. Como? Então, cada crente sabe, porque uma vez servíamos o pecado, mas agora servimos a Deus. Então, vamos pensar nesses versículos que estamos finalizando o capítulo, versículos ricos para nos ensinarem, que Deus ajude-nos esta noite, que o Espírito possa nos guiar, possamos ser ajudados por Ele. No Evangelho de João, capítulo 8, onde temos o Senhor Jesus tratando do pecado, ele diz: aquele que vive no pecado é servo do pecado. Temos aquela mulher sendo trazida perante ele, apanhada em adultério, aqueles homens acusando, os homens da lei, e o Senhor Jesus levanta a questão: quem está sem pecado, então seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Então ele provou que todos são pecadores, né? Mas naquele capítulo aparece o lado positivo da parte de Deus, como Deus pode resolver a questão do nosso pecado. Lá o Senhor Jesus apresenta duas soluções, que é Ele mesmo. Ele fala da luz e Ele fala da verdade. Ele disse que Ele é a luz. Na realidade, só Deus é a luz, é a fonte de luz. Não existe outra fonte de luz, né? Então, isto nos mostra que o pecador, ou a prática no pecado, é a ausência de luz. E é uma mentira, porque não é realidade. Os atos são reais, mas a finalidade daquilo é uma mentira, porque o pecado promete prazer. Mas como nós lemos no último versículo aqui, o salário do pecado é a morte. Ele encanta o pecador, ele atrai, ele seduz, porque ele está nas trevas. Então,
para ele começar a sua libertação, ele precisa de Cristo. Sei que não é novidade para ninguém aqui, mas Cristo, ele é a luz, primeiramente, para mostrar que existe pecado no pecador. E eu estava observando aqui, versículo 20, Paulo não tinha medo de dizer, quando éreis servos do pecado, ele está escrevendo para crentes que nem conhecia, talvez maior parte nunca tinha visto, mas ele não tinha medo de dizer que todos lá antes eram pecadores e eram servos do pecado. Será que todo mundo no mundo se considera assim? Não. Eu ouço até de pessoas religiosas dizendo que não tem pecado, não precisa, não tem quase necessidade nem de ir nas reuniões porque ela não tem pecado. O que é isto? Falta de luz. Falta de luz para mostrar o que é o pecado. Que ela, e diz aqui, éreis servos do pecado. Mas será que todo mundo lá era imoral, viciado, drogado, bêbado? Não, devia ter pessoas bem corretas, mas não importa. O pecador, ele está nestas condições. E só, como Cristo falou para aqueles religiosos, ele pode vencer, ou ele pode enxergar isto nele, só mediante a luz divina e a verdade divina. Ele disse, conhecereis a verdade. Não é conhecer toda a Bíblia, a verdade é uma pessoa, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Então ele disse, eu sou a luz do mundo também. Aquele que me segue não andará em trevas. Acho que esse assunto da natureza humana, de não se achar que é um pecador, a maioria. E o Senhor Jesus apresentou isso quando falou em Lucas 18 do fariseu e publicano. O fariseu, ele confessou, Deus graças te dou, porque não sou como os demais homens, né? E apresentou tantas coisas boas que ele fazia, como Cornélio, como Lídia. Muitos coitados estão enganados, outros sabem que são pecadores. Por exemplo, no Evangelho de Mateus 23, quando o Senhor Jesus falou com aqueles fariseus, escribas e sacerdotes, ele comparou ele como um sepulcro caiado, um sepulcro por fora, até que é bonito, né? Branquinho, bem pintado, azulejo, fotografia, cara de santo, né? Mas lá dentro, então, é isso que a gente às vezes não entende. Lá dentro na nossa natureza, aí só o Senhor, muitos é bem visível, né? Mas muitos pecados só o Senhor sabe. Ele penetra lá dentro. Ele comparou aqueles sacerdotes com roupas bonitas, enfeitadas. Vocês são como sepulcros caiados. Lá dentro é uma imundícia, uma podridão. É a natureza humana. Então, feliz aquele que reconhece isso e concorda e aceita, como temos aqui, né? Versículo 17, mas graças a Deus que tendo sido servo do pecado, obedeceste. Isso é coisa boa, né? Obedecemos. De coração, sim, de coração, a forma de doutrina que fostes entregue. Então, toda pessoa salva, um dia ele obedeceu. Se lembra que o Senhor Jesus falou em Mateus 24,
24, não, Mateus 7 e 24. Comparou os seus ouvintes, duas classes de ouvintes, com aqueles dois construtores, né? Aquele que construiu a casa na rocha é aquele que ouviu a palavra e obedeceu. O outro também construiu a casa, mas na areia ele não obedeceu a palavra de Deus. Pensando em frutos, que dá o início do versículo 21, o versículo 5, do mesmo capítulo 6, diz que porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Então, o que vale é a raiz, é onde está fundado. Então, está fundado, está o alicerce, como o Sr. José já destacou, que é Cristo. Nós vamos ver frutos para a santificação. E agora, se não está fundado no Senhor Jesus Cristo, os frutos são como diz o apóstolo Paulo, como ele se citava e ele lembrava dele mesmo, como esterco. Não serve para nada. É dura, mas é a verdade. A vida do pecador sem Deus, não tem como produzir algo que possa agradar a Deus. Então, como já ouvimos, sem a salvação, sem Cristo, o pecador está totalmente perdido. Interessante esse versículo 17, né? Nós temos o 21, né? Obedecestes de coração a forma de doutrina. Então, um dia nós ouvimos do nosso estado espiritual, do nosso pecado. Ouvimos o Evangelho, as verdades da sã doutrina e obedecemos, aceitamos de coração. Tanto para a salvação, como depois na vida do crente, tem que começar aí no coração, Sim. na mente, não vai produzir nada. O senhor tem destacado uma maravilha, salvação ela vem pelo ouvido da palavra de Deus, né? A pessoa pode não enxergar, pode não caminhar, mas ela precisa ouvir essa verdade. E o que o senhor vem destacado é uma grande verdade, nós temos que agradecer a grande maravilha de nós termos ouvido essa verdade a tempo de ter compreendido a nossa ruína. Deus colocando isso no nosso coração, na nossa mente, né, o nosso caminho era errado, porque é triste a gente ver nos nossos dias pessoas que até parecem ser sinceras que querem buscar o céu, mas estão sendo guiadas por pessoas que enganam. E nós andávamos nesse caminho. Acredito que a maioria dos irmãos, o pensamento segundo a partir desse testemunho era estar no céu. E muitas pessoas sinceras, enganadas. Como Lídia, como Cornélio, né? E tantos outros enganados. Mas eu acredito que uma pessoa sincera, que quer a verdade, Deus não vai deixar ele sempre nas trevas, enganado. Ele vai ouvir a verdade. De uma forma ou de outra, ele vai. E se ele mora longe, quem sabe, Deus vai mandar alguém lá, ou ele vai mudar-se para onde pode ouvir a verdade. No meio do deserto. Pois é. Lá tinha um homem que queria a verdade. Estava procurando. Deus não deixou. Ele desapontado. E todos nós podemos nos lembrar, né, da nossa situação, como nós ouvimos a verdade, né? Não foi por acaso. Deus foi guiando, né?
E muitos ouvem a verdade, mas continuam naquele mau caminho. Então, com a morte de Cristo, agora esses crentes salvos, o caminho foi aberto para eles viverem novidades de vida. Como já ouvimos ali, obedecer de coração, forma de doutrina, para que fosses o pecado já tinha, aquele poder dele já foi rompido com a morte de Cristo. E agora eles podiam viver vidas separadas. Outra coisa, né, João? Num mundo tão grande, com tanta gente e tanta confusão, entra a verdade numa cidade de 3.000 habitantes, por exemplo, lá na capital da Bahia, né? Salvador, então 3 milhões de habitantes. Então é uma gota, podemos dizer, uma gota no meio daquele oceano. A verdade ali. Como? É sombrio qualquer outra parte. Tanta confusão. Mas será que é só vocês que pegam a verdade? É só vocês que vão se salvar? Não é só nós. Cada pessoa precisa ver a verdade. Eles que creem. E dentro da vontade de Deus, até a localização, Deus posiciona o local, o lugar, aquelas pessoas sobre Deus controlando tudo, né, dentro da vontade dele. E até parece, né, eu estou recapitulando o que a gente se lembra, como é Deus mesmo que encaminha. Normalmente, por onde começou o trabalho, estou lembrando de Cachoeirinha, onde acompanhei, bairro Fátima, Granja, Capivari, onde começou o trabalho, lá na Granja. Foi lá que a igreja foi formada, né? Passo de Torres, São Sombrio, né? As primeiras visitas foi ali, naquela rua ali. Então, né? O Sr. Henrique disse uma coisa uma vez, eu estava vendo uma série, isso é coisa da cabeça dele. Cachoeirinha, tem uma avenida ali que divide o município, aquela avenida Flor da Cunha, né? O trabalho começou quem vai do lado da esquerda. Ele me disse, esse lado aqui tem melhor aceitação para o Evangelho do que o outro lado. Era coisa dele, entendeu? Achar. A resposta das pessoas, né? Às vezes é Sim, assim, um bairro é diferente do outro, né? Mas eu não sei se... Não, já concluí. Eu estava pensando aqui, os crentes em seja ele que altura possa alcançar de espiritualidade aqui na Terra, não tem nada do que se orgulhar da onde veio, né? Ele pode se orgulhar agora em Cristo, se alegrar em Cristo, ter regozijo, ser feliz, poder alcançar alturas de santidade, espiritualidade, mas todos saíram de uma mesma massa, né? De uma mesma rocha que não servia para nada, estava condenada. Era trevas, escravidão, Colossenses, né?
nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. Éramos escravos de Satanás, agora somos servos de Deus. Éramos escravos do pecado, agora somos guiados pelo Espírito Santo. Então não temos em nós mesmos e de nós mesmos não temos nada de nos orgulhar. E quando crescemos um pouco na vida espiritual, também não tem motivo. Porque não é que a partir daquele dia, então eu comecei alguma parte de mim ser boa. Não. Este capítulo e os outros mostram que o que tem de bom em nós veio de fora e está em nós agora. Nos Colossenses nós lemos que Cristo escondeu-nos nele, estamos escondidos em Cristo. Está tudo fluindo dali. É Ele que vai transformando, né? Isso que estava estragado. Esse versículo 21, e que fruto tinhas então das coisas que agora vos envergonhais? Então, será que se lembrar dos frutos da vida deles errada até era de ter vergonha, né? É isso que está dizendo? E assim, o crente teria vergonha de mencionar a vida de antes de pecado, né? A gente tem vergonha. Acho que é isso que o versículo está dizendo, né? E que frutos tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Sim, porque o fim delas é a morte. O fim daquilo era a morte. Aquela vida era vida de morte, de inferno. O crente tem vergonha de se lembrar daquele tempo. Uns mais, outros menos, mas, né? Em Jeremias, capítulo 6, versículo 15, diz de pessoas que não se envergonham. Porventura, envergonham-se de cometer abominação, pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham. Nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se, portanto cairão entre os que caem. No tempo em que eu os visitar, tropeçarão nos ocidentes. Esses Pessoas que não têm vergonha. que não têm vergonha, são pecadores de seus pecados, pensando na vergonha, pensando em Gênesis também, que resultou em arrependimento, sem vergonha. Mas a maravilha aqui agora, em Cristo, guiado pelo Espírito de Deus, o crente pode produzir frutos. Frutos que pode agradar a Deus. Na oração do Senhor Jesus, em João 17, ele podia orar seus discípulos. Ele podia dizer que não estava pedindo para que tirasse do mundo, mas que ficasse ali, mas que fossem guardados e preservados nos dias maus e nos dias que iam vindo. Para que, por que isso? Para que? Para viver uma vida que agradasse a Ele e produzisse fruto. O mundo não sabe, né? A
vida de um verdadeiro cristão, porque para eles isso não é possível dizer que é salvo. Eles acham que a pessoa salva já está no céu, né? Mas eles, os coitados, não entendem. Eles não sabem nada de Cristo e do valor de Cristo e do recurso que o crente tem em Cristo. O crente não tem licença para pecar, mas se pecar, o crente tem recurso. Temos um advogado, temos um grande sumo sacerdote, diretamente na presença de Deus, né? Com o seu sangue está lá a esse serviço, a favor do crente aqui. O mundo não sabe nada disso. Mas o crente vive aqui para agradar a Deus. Isso, claro, que tem um custo, se nega a si mesmo, né? O Senhor Jesus disse que aquele que tiver vergonha dele não pode ser seu discípulo. Então, muita gente não tem vergonha dos seus pecados, mas tem vergonha de se identificar com Cristo. Na realidade, né? Até pode ter um título, porque sem dúvida ele falava para as pessoas religiosas daquela época. Pode ter um título, mas Cristo não é Senhor, nem Salvador. Na realidade, ele tem vergonha. A vergonha está ligada com falta de temor, né? Então, ele não tem vergonha porque ele não teme. Aquilo não tem nenhum efeito sobre sua consciência, não tem nada que faça ele não fazer aquilo. Ele não tem medo e falta de temor. Provável que o mundo nunca foi tão religioso como é hoje. Sim, é Jesus. Acho que até no baile tem Jesus. Carnaval de Jesus. E assim por diante, tem Jesus, sim. Né? O mundo nunca foi tão religioso como hoje, mas Jesus viver a sua moda, ele tem que nos aceitar. Né? E até mente caluniam ainda hoje de Jesus. Né? Inventam calúnia sobre o Senhor Jesus Cristo. Coisa em jornais, em tudo, em filme. Brincam. Sim. Brincam com o pecado. Sim. Sabemos pela palavra de Deus, e pode ser indica ser julgados aqui, mas com certeza vão ser julgados eternamente. Então alguém vem no reino, mas só ninguém de gente, né? Ali na esquina, ali o salão é uma quadra. Gente gritando, e mão levantada, e Bíblia levantada, e Jesus para tudo que é lado. Não, isso aqui não vai ser muito para mim. Jesus nem está aqui. A falta de vergonha está ligada ao orgulho também. O orgulho pecador dos seus pecados, ele se orgulha dos seus frutos, do que ele é, do que ele tem, do que ele possui, da sua esperança aqui nesse mundo, na terra. Então, ele não tem vergonha, porque isso não vale nada comparando as coisas espirituais.
libertados do pecado e feitos servos de Deus. Tendes o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Uma vez era escravo do pecado, agora servo de Deus. Que coisa boa, tá? Cada irmão, cada irmã. Que grande diferença, né? Grande contraste. É importante notar que ele não diz frutos, mas diz fruto. É um fruto só que o pecado produz e é um fruto só aqueles que estão seguindo e fazendo a vontade de Deus. É um fruto. Dentro deste fruto, como todo fruto, como uma laranja, tem vários gomos, né? Mas tudo que está relacionado àquele fruto está estragado. Então o pecador não pode pensar, ele tem alguns frutos de bom e alguns frutos maus. Porque uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então ele produz só um fruto. Durante toda a sua vida é só um fruto, e aquele fruto é a morte. O resultado é a morte eterna. O outro fruto é a santificação. Então, os caminhos, o fim são diferentes, né? A santificação leva para um lugar santo. O fruto do pecador e do pecado leva para a morte eterna. Um leva para a vida eterna. A vida eterna está ligada com Deus, e só Ele tem a vida eterna. Então, o crente, ele produz, ele está produzindo o seu fruto também, porque ele não tem como ajudar neste fruto. A sua obediência, sim, vai produzir, mas é uma produção vinda de Deus, né? Não é um pouco Deus fez, um pouco eu fiz. Não, a nossa obediência, mesmo assim, vai ser porque nós estamos obedecendo a Deus, e o fruto vai ser um fruto de santificação que vem de Deus. Agora, o pecador é da natureza que está nele. João 8, o Senhor Jesus disse, em 31, 32, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O crente não é salvo pela sua permanência, ou perseverança, mas o salvo persevera, permanece. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, uma pessoa se confessa salva, um dos frutos da sua salvação é sua firmeza, sua permanência. Depois ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Gálatas 5 nos fala do fruto do Espírito, lá também está no singular. É um fruto cheio de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então é um fruto cheio de coisa boa. O Espírito trabalhando no crente, é um ensinamento aqui, né? Ele vai ter esses resultados na sua vida. É bem ao contrário das obras da carne, que é a idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões. Então são bem diferentes. Podemos ver nessa santificação, né, as três pessoas da Trindade aí trabalhando
na vida do crente. Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Então nós vamos encontrar vários versículos ligados a este assunto de santificação, porque este assunto nos leva à prática, à posição em diferentes aspectos, né, na vida do crente. Então, como tem sido destacado, o fruto é algo maravilhoso. Só o crente pode produzir isto, né? Porque às vezes podemos encontrar uma senhora, um senhor, um jovem, parece boa pessoa, muita virtude, manso, tranquilo, fala de maneira educada, mas isto é um fruto da carne dele, são coisas naturais. Não é a obra de santificação que existe no crente, é bem diferente. Essas coisas nele pode mudar conforme a temperatura fora dele, mas no crente não. O crente, esse fruto vem do Espírito Santo e ele está sendo educado pelo Espírito Santo, mesmo que ele não tenha virtude de ser muito manso, meio bravo. Mas agora diz que o fruto é amor, paz, longânimo. Então ele vai ser moldado, né? Talvez essa pessoa tão boa, educada, faz anos que está roubando na empresa, é bem manso, mas para roubar, ele é perito. Então, o crente ele deve ser integral, operado pelo Espírito Santo, né? Em todas as partes. Importante, mas agora, libertados do pecado, como ele usa o agora, versículo 21 também, e agora vos envergonhais. Versículo 22, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus. O servo de Deus, como a gente já pensou, já destacou na introdução, que fazia a vontade de Deus. Como nós ouvimos no ministério do Sr. Samuel. Qual é a vontade de Deus? Então, o servo de Deus quer fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, Deus já declarou na sua palavra. Então, precisa meditar na sua palavra. Aqui está a vontade de Deus, né? Para nós, os crentes. Então, servos de Deus. Não pode ficar parado. É servo de Deus. E servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação. Porque a santificação aqui é purificação e consagração. Purificação, como a gente já ouviu também, aquele ouro que está sujo e fica limpo, como aquela plantação que tem que capinar e deixar ela boa. Então, existe purificação, depois consagração, é o serviço. Purificação, consagração, santificação. Sobre agora, o apóstolo João, sua carta, escrevendo aos crentes, ele disse: amados, agora. Então, nossa vida cristã, a vida do salvo, tudo teve um começo, teve um início, né? Tem um momento. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, tem mais ainda, né? Mas sabemos, o crente não está aqui nas trevas, palpando incerteza. Vamos ver se vai dar certo esse tal de evangelho empregado aí, salvação, né? Não. Mas sabemos que quando Ele, Cristo, se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como é, o veremos. O salvo tem esperança, certeza, coisa viva. Não temos aí qual coisa, será que isso vai? Será que é bem assim? Está entendendo?
tem a certeza na hora da salvação, né? Na hora. E essa certeza parece que vai aumentando cada vez mais. Mais certeza. Né? E quando a gente se salva, tem certeza, mas muitas coisas ele não aprendeu naquele dia, né? Porque vai aumentando. Essa certeza vai aumentando cada vez mais. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, abrindo os olhos da gente para compreender melhor. Só na recadinho que muita gente confunde, assim, só o final aqui do 22, e por fim a vida eterna. Assim, tem muita gente que confunde, que acha depois de muitas obras, muitas coisas, e por fim a vida eterna. Principalmente nesse Evangelho que fala muitas coisas por obras, né? Eu só queria que desse uma explicadinha aqui nesse, porque por fim a vida eterna, mas nós temos certeza já, desde a nossa salvação. Ele não está falando do fruto para a santificação, como já ouvimos, né, sobre a santificação, e por fim a vida eterna. Então o crente, ele recebe já a vida eterna no ato, quando ele recebe a Cristo como Salvador. Então ele pode desfrutar dessa santificação e por fim a vida eterna. Uma vida com Cristo. Uma vida como aquele que o mundo rejeitou e desprezou. E cada pessoa salva abriu mão do mundo. Né? Abriu mão para ficar com essa pessoa. E agora a vida eterna. Há de desfrutar para sempre. Comer essa vida eterna. E como já aqui, podemos desfrutar dessa vida eterna. Eles montam uma doutrina da cabeça deles no por fim, mas se esquece do libertar do pecado, ele já foi libertado do pecado. Se esquece aqui da santificação, ele já tem vida santa. Um baita ferro aqui nas orelhas e pintura, ele já tem isso aqui. Pois é, vocês nem começaram ainda. O fim vai ser triste. O fim se encontra aqui no versículo 23. O salário do pecado é a morte. Eu te entendi a tua colocação, a tua pergunta. Ele se baseia numa frase, numa palavra e tem uma doutrina. Né? Mas... E às vezes a gente tem que usar outra escritura também. Quem crê tem a vida eterna, né? Se às vezes não está muito claro para a gente um versículo, pode... Né? A vida eterna é Cristo, é o Senhor Jesus Cristo. 1 João capítulo 3 diz que nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. Então, ela começa aqui e se estende para a eternidade mesmo. E aqui já está falando de pessoas salvas, né, João? Aqui, essa pessoa aqui não é que está procurando se salvar. Aqui está falando de pessoas salvas. Mas agora, libertados do pecado. Olha aí. O que quer dizer isso? E servos de Deus. E tendo o vosso fruto para a santificação. O fruto, sua vida, vida santa. E por fim, a vida eterna. O Senhor Jesus disse em João 10, 27 e 28, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, porque Ele nunca vai tirar a vida eterna que Ele deu. Só que nós, no corpo, nós não conseguimos desfrutar toda a vida eterna aqui. Então, o fim de uma vida de santidade de um crente é desfrutar a vida eterna na sua totalidade lá no céu. É só lá que nós vamos poder fazer isto. Timóteo era um grande aluno do apóstolo Paulo, mas notamos o que ele diz para ele: que faças o bem, enriqueças em boas obras e reparta de boa mente e sejam comunicáveis,
que entesorem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então, será que esses crentes não tinham a vida eterna? Mas nós temos que entender o contexto aqui. O que o contexto está dizendo? Está falando para aquelas pessoas ricas que não ficasse só ocupado gastando só para si, no conforto para esta vida, mas que eles investissem para a vida eterna que eles vão desfrutar lá na eternidade. Eles tinham vida eterna, mas não se desfruta a totalidade da vida eterna aqui. Então, envie para lá, porque quando forem gozar da vida eterna, vão ter recompensa, vão ter coisas que vai justificar, eu tenho vida eterna, aquele pobre pecador, olha o que eu fiz para Deus, ele me deu coisas lá na terra, então ele está lá no céu. A vida eterna ele ganhou de graça, mas as boas obras vai lhe dar o galardão, né? As recompensas. Então, quando tem versículos assim que aponta a vida eterna para o futuro, está ligado com o céu, com aquilo que o crente vai poder desfrutar sem os limites do corpo, né? Corpo, alma e espírito que ainda estão limitados. E ainda de posse, né? De posse daquilo que ele já tem, né? O Senhor disse, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Sim. Tá? Então, no fim da vida, vai entrar de posse daquilo que ele já tem. Até, na outra passagem, diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus ou no céu, né? Escondida. Mas eles torcem a coisa para toda confusão. Deus já nos veja lá no céu. Sim. Efésios 2. Efésios 2. Não, são os pobres, coitados. No caminho do inferno que eles não acreditam. Lá no inferno está cheio de pessoas que não acreditavam e agora estão acreditando. Estou atormentado nessa chave. Temos um versículo que é bem citado nas preleções, né? Que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos estar escrevendo para crentes. Que o salário, o resultado do pecado é a morte. Se lembra que Moisés compreendeu que o gozo do pecado era para o povo dele. Que temos o salário do pecado, é a morte. Isso aqui não só está falando por causa do pecado, ele morreu, né? Vai adiante, né? São 3 mortes, né? Ele já morreu, já nasce morto espiritualmente, a morte física e a morte eterna. E a morte na Bíblia não é aniquilamento, né? A morte na Bíblia sempre fala de separação. Separação de Deus. Se lembra quando Deus disse para Adão que no dia que comesse daquele fruto, certamente morrerás. Ou morrerás. Eles comeram e continuaram vivendo. Morreram espiritualmente. E depois, consequências, a morte. E depois, a segunda morte, o lago do fogo. Aí a separação para sempre. De um lado tem o salário aqui, mas do outro lado tem um dom gratuito, né? O pecado, esta natureza exige, então, e no fim ele dá um salário. Aqueles que vivem na prática têm um salário. Mas para ter vida eterna, ela vem de graça.
Que palavra boa. Eu vi de um casal que ouviu a pregação no ar livre. Eu passando, tinha alguém pregando no ar livre, e o versículo que foi citado era esse: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Casal chegou em casa, me deu, olha, nós ouvimos, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que tu vai aceitar? O salário do pecado ou o dom gratuito? O marido, olha, eu não vou ficar com o salário do pecado. A mulher diz, mas eu vou aceitar o dom gratuito de Deus. Ela foi salva. Pregação do ar livre. Quem sabe viu pela primeira vez. Essa palavrinha tão pequena, mas como muda as coisas, né? Nós vemos a misericórdia, a riquíssima misericórdia de Deus nessa palavrinha, mas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse mesmo livro nós vemos também que veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. E outras passagens também que tem essa palavra, né? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tanto querem dons aí, né? O benfeitor condenado e o inferno, como alguém diz, já pisando na tampa do inferno, o malfeitor na cruz, já pisando na tampa do inferno. Mas, Senhor, lembra-te de mim. Aí tem a diferença. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas, que mudança, né? Muda o resultado, muda a história. Sim. O dom gratuito vem de Deus, mas está em Cristo Jesus. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então não adianta ir a mãe de Jesus, nem os apóstolos, e mesmo indo a Deus, o Pai, Ele vai indicar o Filho. Vá a Ele. Como disse o apóstolo Pedro, a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E Ele não falha. Cristo disse, ninguém vem ao Pai, né? Senão por mim. Senão por mim. Eu sou o caminho. Essa história, não, é Jeová. Sim, o Senhor Jesus também é Jeová, né? Mas coitado. Qual deles, né? Qual deles? O pai ou o filho? Pois É a pergunta? Qual deles? Sobre a vida eterna, eu estava vendo na oração do Senhor Jesus Cristo, estava vendo agora, capítulo 17, João 17, ele diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Um versículo precioso. E eles, Está aqui. em João 14, falando para os discípulos, Tomé não entendeu, mas ele disse, mas quem me vê a mim, vê o Pai. Então, se vê o Pai, Jeová, através do Filho. O Deus, o Pai, nunca foi visto por ninguém. Você é testemunha dele, mas você nunca viu. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, né?
prazer que tem no servo de Deus em anunciar o dom gratuito de Deus. Parece que ele fala que ele sabe que os capítulos foi depois de um tempo colocado, mas aqui finaliza: o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é Cristo Jesus. Mateus. O privilégio de poder anunciar essa pessoa, né? O único e suficiente Salvador. E ele, como é apresentado aqui, foi ele o autor da salvação. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Disse Filipe: Senhor, mostra, o Senhor já está falando do Pai. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então, coitado dessa gente e tantos outros. Por eles estar negando essa pessoa, prova que não aceitaram este livro. Não tem Pai coisa nenhuma. Esse livro fala do Filho, fala do Pai, fala do Espírito Santo. Não são testemunhos de Jeová, o Pai. Não são. Testemunhas do fundador, o Rousselito, aquele. Mateus 11, o Senhor Jesus disse: e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Quem poderia, que criatura poderia dizer essas palavras? Eu conheço a Deus. Na mesma medida que o Pai conhece esse Filho, ele não está dizendo: olha, eu conheço até um pouco que ele me revelou. Mas daí em diante, não. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, que filho é este que tem capacidade de revelar tudo que está no Pai? Tem que ser igual a ele. Nem um ser humano falando de um outro ser humano, um filho legítimo falando do Pai, ambos não podem dizer, não pode, porque ele não conhece até o que ele viu, né? Até que ele sabe, mas aqui temos coisa muito profunda, que coloca os dois no mesmo pé de igualdade. Então, qualquer doutrina que desmereceu, rebaixou o Senhor Jesus Cristo é do diabo. É anticristo, como disse João, né? E o anticristo já está no mundo. Isso não é doutrina nova, né? Já nasceu há 1000 e poucos anos atrás.